Olá, gente. E aí, tudo bem aí com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 11. O que nós vamos estudar hoje? Posições relativas entre ponto e circunferência, posições relativas entre reta e circunferência e posições relativas entre duas circunferências. Bora lá? Bom, então vamos começar então com posições relativas entre ponto e circunferência, né? Então eu tenho aqui, ó, dado uma circunferência y, tá? Isso aqui é uma letrinha do alfabeto grego, né, que a gente usa para representar circunferência. Então, dada essa circunferência de centro, onde tem as coordenadas A e B, e raio de medida R, e um ponto, né, de coordenadas x de P e y de P, esse ponto ele pode ser interno, ele pode ser externo, mas também ele pode pertencer à circunferência. Então, vamos aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, que eu tenho uma circunferência, certo? Tá aqui o centro dela, e aqui tem um ponto P. O que esse ponto P está? Qual que é a posição dele em relação à circunferência? Ele não pertence à circunferência, certo? Como ele pertence à circunferência, olha como vai ficar a nossa equaçãozinha aqui, ó. Vai ficar x desse ponto menos o a, que é aqui, ó, das coordenadas, né, o x de C, ao quadrado, mais y desse ponto, menos o y desse ponto ao quadrado, menos o raio, que é essa distância aqui, ao quadrado, isso é igual a zero, ok? Bom, agora vamos analisar esse caso aqui, ó. Onde é que está localizado esse ponto? Qual que é a posição dele com relação à circunferência? Ele é um ponto que? Ele é um ponto interno, né? Ele está dentro da circunferência. Então, aqui, ó, a distância de C até P, ela é menor do que a distância de C aqui, né, que é o raio, ok? Então, do C até a extremidade, que é o raio, certo? E de C até esse ponto aqui, ó, o que a distância é? A distância é menor. Então, aqui, ó, de C até P é menor do que o raio. Então, quando isso acontece, olha como é que vai ficar, então, a nossa equaçãozinha, né? Agora não vai ser igual a zero, agora vai ser o quê? Menor do que zero. Então, lembra, se o ponto é interno, a equação aqui, ela tem que ser menor do que zero, ok? Bom, de cá agora, ó. O que acontece com esse ponto P aqui? Qual posição que ele está? Ele não está no limite, ele não está interno, ele está fora da circunferência. Então, ó, vamos pensar comigo, a distância de C até P agora, ela é o que com relação ao raio da circunferência? Ela não é uma medida maior? Então, aí o que nós vamos usar aqui agora? Ó, a mesma formulazinha da equação, só que agora vai ser maior do que zero, ok? Recapitulando então, se o ponto pertence à circunferência, a equação é igual a zero. Se o ponto é interno à circunferência, a equação é menor do que zero. E se o ponto for externo, a equação é maior do que zero, ok? Bom, vamos fazer essa análise aqui agora, ó. Nós temos essa figura aqui, certo? Então, nós temos essa circunferência, que eu chamei ela de y, né? Então, temos essa circunferência aqui. Aqui, ó, é o centro da circunferência. Então, a distância de O até a extremidade aqui é o raio, ok? Aqui agora eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto C, certo? Ó, então, vamos ver. O que o ponto A, qual é a posição dele com relação à reta? Ou, perdão, com relação à circunferência? Ele pertence à circunferência, certo? Então, aqui vai ser igual a zero. Aqui, o ponto B, ele é um ponto interno. Então, olha só, a distância aqui, ó, a distância é o que com relação ao raio? A distância é menor, então aqui é menor que zero, ok? É na equação. E esse ponto C, ele é um ponto externo, então a distância dele com relação aqui, ó, o centro, a distância dele é maior do que a distância entre o raio. Daqui a aqui é o raio,
Daqui aqui é o raio. E daqui aqui é a distância desse ponto com relação ao centro. Então, aqui nós vamos usar, ó, a formulazinha da equação igual a zero. Aqui menor que zero. E aqui maior que zero. Bora lá? Bom, então eu tenho esse exemplo aqui, ó. Em relação à circunferência de equação, ele nos deu a equação dessa circunferência aqui, ó, que é x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, isso igual a 25. Temos que, então nós temos aqui o ponto A, nós temos o ponto B e nós temos o ponto C, ok? Esse ponto aqui, ó, o A, vamos lá no A, são as coordenadas de A aqui, ó. Então, aqui, ó, as coordenadas, ó, x é 7 e y é menos 1, ok? Tá meio desfocado. Então, tá, ó, x é 7 e y é menos 1, certo? Então, tá ali o ponto, ó, esse ponto A. X é 7 e y é menos 1. E esse ponto pertence, né? Pertence aqui à nossa circunferência. Vamos ver se realmente esse ponto pertence à circunferência. Para ele pertencer, ó, para ele pertencer à circunferência, o raio tem que ser o quê? O raio ao quadrado tem que ser 25, né? Então, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o y. O que eu vou fazer? Eu pego a equação e vou substituir esses valores aqui, ó. Quando eu substituir, esse resultado aqui precisa ser 25. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vou mudar de cor aqui. Então, ó, aqui no lugar do x eu vou colocar 7. Então, vai ficar 7 menos 3, isso ao quadrado. Mas, no lugar do y, eu vou colocar o valor dele, que é menos 1. Então, menos 1, menos 2, isso ao quadrado. O que que tem que dar? 25, ok? Ó, vou colocar esse 25 aqui, de outra cor aqui. Então, esse resultado nosso aqui tem que dar 25. Vamos ver se vai dar 25, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, ó. 7 menos 3, o que que dá? 4. 4 ao quadrado, né? Aqui, ó, eu tenho menos 1, nem precisa ter colocado em parênteses aqui. Então, eu tenho sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, o que eu tenho? Menos 3 ao quadrado. O que que tem que dar isso aqui? 25. Então, bora lá, vamos calcular as potências. 4 ao quadrado é quanto? 16. Aqui a base negativa, meu expoente é par, a potência vai ser positiva. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Igual a quanto? 25. Quanto que dá 16 mais 9? 25. Ok? Então, isso aqui é verdadeiro. Então, se isso é verdadeiro, então isso implica que realmente o ponto A, 7 menos 1, ele pertence à circunferência, né? Então, tá aqui o ponto A, 7 menos 1, ele pertence à circunferência. Bom, agora vamos analisar, então, o ponto B. O ponto B, ele é um ponto, ó, né? Ele é um ponto interno. Então, a distância dele com relação aqui, ó, ao centro, é uma distância que é menor que o raio, né? Então, vamos ver. Então, por isso eu coloquei aqui menor, ó. Peguei a mesma equação, só que agora, como é menor, aí é inequação. Então, vamos lá, vamos substituir lá os valores, vamos verificar se realmente isso é verdade. Então, o nosso x é quanto? É 5 menos 3 ao quadrado, mais o nosso y é 3 menos 2 ao quadrado. E isso tem que ser menor do que quem? Tem que ser menor do que 25. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Ó, 5 menos 3, 2 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado, tem que ser menor do que 25. Então, vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Mais 1 ao quadrado, 1.
Deu na cara, né, gente? Ó, 4 mais 1, 5. E o que 5 é de 25? 5 é menor que 25. Então, essa situação aqui, ela é verdadeira, né? Olha lá para você ver lá, ó. Aqui o ponto B, né? A distância dele ao centro, ó, é menor que a distância do centro dele, né? Com o raio, ó. A distância aqui, ó, do raio é maior que a distância dele ao centro. Então, essa distância é menor que o raio, ok? Então, é por isso, né, que 5 é menor que 25. Vamos, então, lá no ponto C, né? O ponto C, ó, olha onde ele tá. Então, a distância dele ao centro, né, é uma distância o quê? Maior do que o raio, ó, que é o raio. Então, por isso eu coloquei maior que 25. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores que a gente tem. Então, o x é menos 2, certo? Menos 2, menos 3 ao quadrado, mais o y é 5. Então, 5 menos 2 ao quadrado, maior que 25. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, dá menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 2, 3 ao quadrado, tem que ser maior que 25. Menos 5 ao quadrado vai dar 25, certo? 3 ao quadrado vai dar 9. Tem que ser maior que 25. Quanto que é 25 mais 9? 34. E o que 34 é de 25? Maior. Ok? Essa situação também é verdadeira, então isso implica que esse ponto C, ele é externo a essa circunferência. Certinho? Bom, agora a gente vai ver posições relativas entre reta e circunferência, né? Então, vou ampliar aqui, ó, para vocês observarem essa primeira aqui. Então, olha lá. Esse caso aqui que nós vamos ver. Aqui eu tenho aqui, ó, uma reta, aqui é a nossa circunferência, certo? Aqui é a circunferência, ok? Aqui uma reta, certo? E essa reta é T, ela passou aqui na circunferência, não passou? Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto ele pertence tanto à reta T como à circunferência. Então, ó, do centro até a reta é a mesma distância do centro, né, até a extremidade da circunferência, que nós chamamos de raio, né? Então, essa distância aqui da reta até o raio, até o centro, é a mesma distância. Então, ó, no caso em que T é tangente à circunferência, então a distância da reta T ao centro da circunferência é igual à medida do raio. Então, essa distância aqui, ó, é a mesma distância do raio. Então, se pedir para a gente aqui calcular a distância entre essas duas retas, é o mesmo que ele está pedindo para calcular o quê? O raio, porque a distância é igual ao raio. Isso quando a reta for tangente à circunferência, tá? Agora, esse outro caso aqui, ó, vamos aqui. Eu tenho aqui, ó, a nossa circunferência, né? Que é a nossa circunferência, ok? Aí tem a reta T agora. O que a reta T fez agora, ó? Ela interceptou, né, a circunferência em dois pontos, aqui e aqui. Então, esses dois pontos aqui, ó, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, eles pertencem à reta T, mas também pertencem à circunferência, certo? Agora, olha só. Daqui até esse ponto aqui, ó, é o raio, não é? E daqui até esse ponto aqui, que pertence à circunferência, né? Ele é o quê? Ele é a distância, né,
do centro até a circunferência. Que lembra que a gente tem que, para a gente saber a distância, o ponto tem que ser ortogonal, né? Então, ó, traçando o segmento aqui, ó, vou projetar ele, tem que formar um ângulo de 90 graus. Eu não posso calcular a distância assim não, ó, tá? Tem que ser ortogonal, tem que formar 90 graus. Então, olha só a distância agora aqui, ó. A distância da reta com o centro. E olha a distância aqui agora, ó, do centro com o limite da circunferência, que nós chamamos de raio. Então, isso implica, então, o quê? Que a distância agora, ela é menor do que o raio, né? Então, ó, no caso em que T é secante, o que é secante? Tem dois pontos em comum com a circunferência. Então, a distância D da reta T ao centro da circunferência, ele é menor que a medida do raio, ou seja, a distância é menor que o raio, ok? Então, vamos para o terceiro caso. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a nossa circunferência, né? Aí eu tenho a reta T, ó. Só que agora essa reta T, ela não é tangente, ela não tem um ponto em comum, não é secante, não tem dois pontos comuns. Agora ela tá bem afastada, né? Tá bem afastada, então ela é uma reta externa, né? Ela é uma reta externa à circunferência. Então, olha só, para você ver. A distância aqui, ó, da reta até o centro, ó, é uma distância bem maior do que o centro até o limite aqui, que nós chamamos de raio, né? Então, aqui é o seguinte, ó. No caso em que T é externa à circunferência, a distância D da reta T ao centro da circunferência, ela é o quê? Maior que a medida do raio, né? Então, ó, distância maior que raio, ok? Bom, então, vamos ver aqui, ó, um exemplo, tá? Posições relativas entre reta e circunferência, tá ali, ó. Dada a circunferência, então, nós temos a circunferência y aqui, que é x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 32. Determina as equações das retas tangentes a y e que passam pelo ponto, tá? Então, eu tenho dois pontos aqui, ó. Tem o ponto A, ponto P, aliás, 8, 7. Tem o ponto B, Q, né? Tem a letra B, aliás, que é o ponto Q, menos 2 e 1. Esse aqui, ó, eu vou deixar para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer, tá? Eu vou fazer esse aqui, tá bom? Então, vamos lá. Gente, o processo é o mesmo, né? Sempre quando a gente precisa escrever uma reta, se a gente tem um ponto, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o coeficiente angular, né? E nesse caso, ó, como a reta é tangente à circunferência e esse ponto P pertence a essa circunferência, então ela é o que? Perpendicular à reta. Qual reta? Eu chamei ela de OP. Então, aqui, ó, vamos calcular o coeficiente dela, então. Eu tenho aqui o ponto P, que é 8 e 7, e eu tenho o centro também da circunferência, né? Professora, mas como é que você encontrou esse centro da circunferência? Partindo aqui da equação reduzida da circunferência. Lembra que aqui é o x do centro e aqui é o y do centro, né? Que olha lá, a equação reduzida da circunferência, não é assim? R ao quadrado igual a x menos x de O, quem esse O é o x lá do centro, e esse y é o y lá do centro, que é a coordenada, tá vendo? Então, ó, pra gente descobrir aqui, ele nos deu a equação da circunferência, nos deu? Pra gente descobrir o centro, olha só. Aqui, ó, é o x de 0, né? X de O. E aqui é 4, né? A gente tem que fazer esse joguinho de sinal aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, quem é o x? É 4. Aí eu venho aqui e coloco 4, ok? O y aqui, ó, né? É esse y aqui. Aí eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, ele vai dar positivo também. Então, esse é o par ordenado, né? Do centro dessa circunferência. Vamos calcular o raio também?
Então, eu tenho aqui, ó, o que que o raio é? Né? Nem aqui que fica o raio, gente, olha lá para você ver. O raio ao quadrado, raio ao quadrado. Quem é o raio ao quadrado aqui? 32. Vamos, aqui tá o quadrado, nós temos que extrair a raiz quadrada desse valor aqui, né? Então, é só substituir aqui, ó. R ao quadrado igual a 32. Então, R é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 32. Só que desconsidere esse negativo, porque nós estamos trabalhando com medidas, né? E medidas sempre tem que ser acima de zero. Então, o raio aqui é a raiz quadrada de 32. 32 não é um quadrado perfeito, então eu não tenho uma raiz quadrada inteira, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu pego o 32 e vou fatorar. Professora, eu posso deixar aqui? Pode, não tem problema não. Então, ó, por 2, 16, por 2 vai dar 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, ó, lembrando que o índice aqui é 2, né? Então, eu venho aqui e vou dividindo por 2. Então, aqui que eu tenho aqui 2 ao quadrado, aqui 2 ao quadrado e aqui 2. Multiplicação. Então, eu venho aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Deixa eu ampliar isso aqui. Vezes 2. Aí, raio é igual. Ó, cancela, porque é o mesmo, né? Cancela. Vai sair daqui 2 vezes 2, então vai sair daqui 4, né? Então, quem é o raio? É 4 raiz de 2, certo? Então, a gente já tem o raio, ok? Temos o raio e temos o centro. Bora lá? Então, eu tenho o ponto P. Vamos ver se realmente ele pertence à nossa circunferência, certo? Então, aqui eu tenho o x, aqui eu tenho o y. É só substituir ali. E isso tem que dar o quê? Tem que dar 32. Vamos ver se, então, se realmente esse ponto pertence. O x é 8 menos 4 ao quadrado, mais o y é 7 menos 3 ao quadrado. E tem que dar o quê? 32. Então, ó, 8 menos 4, 4 ao quadrado, mais 7 menos 3, 4 ao quadrado, isso é igual a 32. Quanto que der 4 ao quadrado? 16, né? E quanto que é 16 mais 16? 32. Então, é verdade. Então, realmente, esse ponto P pertence a essa circunferência. Então, se ele é da reta e pertence à circunferência, então, nós temos uma reta aqui tangente mesmo à circunferência. Então, retomando, né, eu percebi que eu precisava voltar ali para vocês poderem entender, porque olha só, como a reta é tangente à circunferência e P pertence à circunferência, então, ela é o quê? Perpendicular à reta OP. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular os coeficientes aqui, ó. Coeficiente angular dessa reta aqui. Então, eu já tenho o ponto P e eu tenho o centro, né? Mostrei para vocês como é que eu encontrei o centro. Então, agora é só substituir. Então, M de OP da reta OP é igual. Vou ampliar um pouquinho aqui. Então, o Y de P. Quem é o Y de P? 7. Então, 7 menos o Y de O. O Y de O é 3. Sobre o X de P. X de P é 8, menos X de O, que é 4. Ok? Então, M de OP vai ser 7 menos 3, 4. 8 menos 4, 1. Então, olha só. Então, M de OP, 4 dividido por 4 é 1. Então, nós temos o M de OP. Precisamos encontrar, então, o M, né, que OP é a reta, né, no caso, o raio, né, a distância, né? Então, agora, precisamos encontrar, ó, o da reta perpendicular. Então, como elas são
perpendiculares, né? Como são perpendiculares, então o coeficiente da reta é o quê? É o inverso, né? Perdão, é o oposto do inverso do coeficiente no caso de OP. Então, M é igual a menos 1 sobre o inverso. O inverso, ó, né, é 1. O inverso de 1 é o próprio 1 mesmo, né, gente? Então, aqui, M é igual a menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1, ok? Então, é esse coeficiente que a gente precisa trabalhar aqui, ó. É esse coeficiente. Então, portanto, a equação da reta tangente à circunferência no ponto 8 e 5 é dada, ó, se a gente tem um ponto e tem um coeficiente angular, não é essa que é a equaçãozinha da reta que a gente usa? Então, vamos lá, só substituir, ó, y menos o y de P, quem é o y de P? 7. O m, quem é o m? Menos 1. X menos x de P, que é 8. Ok? Então, aqui não é novidade para nós, ó. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 8, mais 8. Então, y é igual a menos x mais 8. O 7 negativo passa positivo. Então, y é menos x. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Bom, agora nós vamos ver posições relativas entre duas circunferências, né? Ó, eu mesmo eu gosto muito de trabalhar com circunferências, né? Vou ler esse texto aqui para vocês, ó. As características próprias e até mesmo seu aspecto visual tornaram a circunferência muito utilizada por artistas plásticos na obra ao lado, né, do artista russo. Eu não sei como é que é esse nome aqui, mas deve ser Wassily Kandinsky, 1866 a 1944. Por exemplo, é possível observar diversas circunferências que se relacionam entre si, certo? Então, bora lá, né? Então, olha aqui. Em um mesmo plano, duas circunferências distintas, então eu vou chamar uma de y1 e outra de y2, com raios de medidas R1 e R2 e centros C1 e C2, respectivamente, podem ter dois, um ou nenhum ponto comum. Vamos ver aqui agora, então, tem aqui agora, ó, tem duas circunferências aqui. Tem duas circunferências, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a circunferência 1, a circunferência 2, né? Então, aqui é o centro 1, centro 2. Se você notar, esse ponto aqui e esse ponto, ele pertence tanto à circunferência 1 como à circunferência 2, certo? Né? Então, aqui agora, ó, elas têm, essas duas circunferências são secantes, né? Então, elas têm dois pontos em comum, ok? Se você prestar atenção aqui agora, ó, o que tá falando? É modular, né? Que às vezes pode dar número negativo, a gente precisa de número positivo, trabalhando com medida. Que R1 menos o R2, o módulo de R1 menos o R2, vai ser menor, né? Que o centro, né? No caso, as coordenadas, ou seja, a distância, perdão, a distância. Ó, R1 menos R2 vai ser menor que a distância de C1 até C2, que vai ser menor que R1 mais R2. Em outras palavras, essa distância aqui, ela é maior que a diferença dos raios e ela é menor que a soma dos raios. Ok? Bom, vamos analisar essas duas aqui agora. Eu tenho a circunferência 1, a circunferência 2, né? Então, ó, esse ponto aqui, ó, pertence à circunferência 1, mas também pertence à circunferência 2. Então, se duas circunferências têm um ponto em comum, então essas circunferências, elas são tangentes, ok? Agora, vamos analisar aqui, ó, olha a distância aqui, ó, de C1 até C2, olha uma distância aqui. Essa distância aqui, ela precisa ser igual
a soma dos raios, ó. Que veja bem, essa distância, vamos pensar aqui, ó, daqui até aqui, não é o mesmo, nem a mesma distância desse raio, certo? Não é um raio. Essa distância daqui até aqui não é o raio também de C2? Então, se você somar esse raio mais esse raio, não vai ser essa mesma distância? Então, quando as tangentes são, quando as circunferências são tangentes, e é claro, tangentes externas, ó, tá fora, né? Então, quer dizer que a distância de C1 e C2 é igual à soma dos raios das duas, ok? Bom, agora olha essa situação aqui, ó. Eu tenho aqui a tangente 1, tem a tangente, perdão, gente, eu tenho a circunferência 1, tenho a circunferência 2, então, ó, esse ponto aqui pertence tanto à circunferência 2 como à circunferência 1, não pertence? Esse ponto aqui, então, define que essas circunferências, elas são tangentes, ela tem um ponto em comum. Agora, olha só, esse ponto aqui agora, então, isso indica que essas duas circunferências, elas são tangentes, mas internas, né? Porque é uma dentro da outra, certo? Bom, olha a distância aqui, ó. Esse C1 aqui é o centro dessa primeira circunferência. Esse C2 é o centro dessa segunda circunferência. Olha a distância aqui, ó, de C1 a C2. Olha essa distância. Olha a distância aqui do raio da circunferência 1 e olha o raio da circunferência 2. Quando nós temos circunferências tangentes internas, ó, a distância aqui do centro delas é igual o módulo da diferença dos raios dela, tá? Guarda isso aí, tá bom? E as circunferências externas ou internas que não tem nenhum ponto em comum. Porque olha só, eu tenho aqui, ó, a circunferência 1 e a circunferência 2. Então, nenhum ponto em comum, elas estão bem separadinhas uma das outras, né? Então, nós chamamos ela de circunferências internas. Olha o que vai acontecer. A distância aqui, ó, de C1 até C2, né? Vamos pensar comigo aqui, ó o raio. Olha o raio aqui da R2, olha o raio da R1. Então, essa distância aqui, ó, ela vai ser o quê? Maior que a soma desses dois raios, tá? Então, ó, C1 e C2 é maior que R1 mais R2. Agora, olha aqui. Eu já tenho aqui agora circunferências internas. Mas olha que essa circunferência aqui, ó, que está dentro dessa, não tem ponto em comum, né? Então, eu tenho circunferências internas, mas que não tem ponto em comum. Olha aqui a distância, né, de C1 e C2. Olha aqui a distância. E o raio de C1 e o raio de C2. O que que isso implica? Que essa distância aqui agora, tá bem na cara, né, gente? Ela é menor que R1 menos R2, lembrando que é modulado, ok? Nós temos esse caso aqui, ó, das circunferências concêntricas, ou seja, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse centro aqui, ele é dessa circunferência, mas esse centro aqui também é dessa outra circunferência. Então, quando duas circunferências têm o mesmo centro, seus centros coincidem-se, então nós chamamos essas circunferências de concêntricas. Se são concêntricas, então a distância do centro de uma é igual à distância do centro da outra, né? Eles são o quê? Equivalentes, certo? Então, aqui, ó, C1, raio de uma e o raio da outra, tá bem na cara, né? Que o raio uma, a interna, é menor que o raio da externa, certo? Então, nós temos aqui, ó, posições relativas entre duas circunferências, né? Vou fazer esse exemplo aqui para vocês, que aqui diz o seguinte: determina a equação da circunferência 1, y1, de centro, ó, esse é o C1, que é o centro dela, de centro 2 e 2, tangente externa à circunferência y2, essa aqui é a nossa circunferência y2, né?
primeiro momento, vamos fazer o quê? Vamos encontrar ali qual que é o centro. Ele pede para a gente determinar a equação dessa circunferência. Ele nos deu a equação dessa. E aqui da primeira ele nos deu o centro. Da segunda ele nos deu a equação, quem é o centro? Lembrando da equação reduzida, né? Então, é tranquilo para nós ali encontrarmos quem é o centro, ó. Que aqui é o x de 0, né? Faz joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Então, o x aqui é 5, ok? Bom, e o y? Aqui, ó, o y de 0, de O, aqui é mais 2, faz jogo de sinal, ó, mais com menos, aqui vai dar menos, menos 2. Então, esse é o centro da equação, perdão, da circunferência 2. Como é que a gente vai trabalhar isso? Primeiro passo que a gente vai fazer, calcular a distância entre os centros da circunferência, né? Distância, todo mundo já sabe, aquela formulazinha, distância entre dois pontos, né? Então, bora lá. Então, a distância de C1 até C2. Vamos lá, o x de C2. O x de C2 é 5. Menos o x de C1. O x de C1 é 2. Isso ao quadrado. Mais o y de C2. O y de C2 é menos 2. Menos o y de C1. O y de C1 é 2. Isso ao quadrado. Ok? Então, a distância de C1 e a distância de C2 é 5 menos 2, 3 ao quadrado. Sinais iguais, some e conserva o sinal, menos 4 ao quadrado. Ok? Então, a distância C1 e C2 é igual. 3 ao quadrado, 9. Base negativa, expoente par, potência positiva. 4 ao quadrado, 16. Então, a distância aqui de C1 e C2, ó. 9 mais 16, 25. Tranquilo agora, né? Extrai a raiz quadrada. Nesse caso que tem. Se não, você pode fatorar ou deixar na raiz, tá? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância aqui é 5 unidades. Tranquilo? Bom, como a circunferência 1 e 2 são tangentes externas, isso implica que a distância entre o centro delas é igual à soma dos raios delas, certo? A distância a gente acabou de encontrar que é 5. O raio da primeira nós não temos, mas o raio da segunda a gente tem, que é 3, ok? Professor, onde você tirou esse 3? Vamos voltar lá na equaçãozinha, ó. Quanto que é aqui? É 9. Na fórmula não é o r ao quadrado? Qual que é a raiz quadrada de 9? É 3, tá? Então, agora é só substituir aqui para a gente encontrar o R1, ó. Então, vamos lá. A distância é 5. O R1 é o nosso termo desconhecido. O R2 é 3, né? Ó, vou fazer aquilo, tá? Para não mexer com sinal negativo. Então, R1 mais 3 é igual a 5. R1 é igual a 5. O 3 é positivo, passo para cá, negativo. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, R1 é igual a 5 menos 3, 2 unidades. Então, o R1 é 2. Tranquilo? Então, portanto, a equação da circunferência, agora tá tranquilo para a gente escrever a equação, ó, porque a gente já tem o quê? Tem o centro, precisava do raio, a nossa formulazinha é essa, então vamos lá. Então, vamos encontrar, então, a nossa equação. O x continua, o x de 0 é 2 ao quadrado, mais o y continua, o y de 0 também é 2 ao quadrado, e R1 é 2 também ao quadrado, né? Agora é só levar aquele 2 ao quadrado ali, certo? Então, vai ficar, ficou feio, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual 2 ao quadrado, 4.
Essa é a equação reduzida, né? Da circunferência. Se ele pedir a equação geral, vamos trabalhar então a equação geral? É muito simples, ó. É a partir dessa reduzida aqui que a gente vai determinar a equação geral, ó. Então, é só calcular isso aqui, ó. Aqui eu tenho o quadrado da diferença, que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 4, ok? Bom, o que a gente faz agora, então? Vamos agrupar aqui, ó, x ao quadrado com y ao quadrado, menos 4x, perdão, aqui é y, ó, gente, perdão. Menos 4x com menos 4y, e agora todos os termos independentes, né? O 4, mais 4, esse 4 aqui é positivo, passa para cá negativo, e isso é igual a 0. Então, ó, aqui continua, e eu tô mudando o x pelo y. Aqui, ó, cancela, o que sobrou para nós? Então, essa é a equação geral da reta. Deixa eu fazer ela mais bonitinha aqui, ó. O que deu, então? X ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 4x menos 4y mais 4 igual a 0. Quem é essa equação? Essa é a equação geral, que vocês já aprenderam, da circunferência, tá? Se você quiser escrever a geral, porque ele não identificou qual equação, ele falou que queria a equação da circunferência. Então, essa é a geral e essa é a reduzida, né? Então, aí você escolhe, tá bom? Não tem problema. Todas duas são resolução, tá? Aí é com vocês. Bom, gente, então, bom final de semana para vocês, né? Feliz Páscoa para vocês. Lembrando que quer dizer Páscoa, né? É a passagem. Foi quando Deus enviou a última praga lá no Egito, que foi o quê? O decreto de morte aos primogênitos. Então, aquela casa que tinha o sangue na porta, o sangue do cordeiro, essa casa foi protegida. E nessa casa não entrou o espírito de morte, então não houve tristeza, não houve lamento em nenhuma dessas casas, né? Páscoa é isso, é a passagem do espírito de morte sobre a casa da pessoa. Ele passa, ele não entra, tá? Então, que a sua casa seja coberta pelo sangue poderosíssimo do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima.